Olá a todas e a todos. Chegamos à segunda temporada do nosso podcast Atlântico Negro. Uma grande conquista depois de uma primeira temporada maravilhosa, com convidados brilhantes, com uma repercussão incrível. A gente queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado a gente, que tem acompanhado o nosso podcast, as nossas redes sociais, e tem interagido. Enfim, é muito gratificante para a gente ter feito uma primeira temporada tão legal. E está aqui com um convidado mais que especial, que deixou a gente muito orgulhoso de ter aceitado esse convite. Então, o nome da nossa segunda temporada é Daruê Malungo. Nós vamos trazer mais da África para o nosso podcast, todas as discussões que envolvem, né, a influência do continente africano na nossa cultura e sobre quem a gente é. Vamos lá, estamos ansiosos para começar o nosso segundo episódio. O episódio se chama Uma Viagem Atlântica e o nosso convidado é o Rodrigo França. Mas antes de a gente falar com o Rodrigo, eu vou me apresentar. Quem está falando aqui é a Natália Sarro, né, integrante do podcast Atlântico Negro. E aí vamos lá, meninas, que vão participar com a gente hoje. Ju? Oi, gente, boa noite. Aqui é a Juliana Pereira. Muito bom estar de volta. Shélida? Oi, pessoal, bem-vindos à nova temporada. E Djamila? Olá, galera, bem-vindos. Estamos muito animados para essa nova temporada. Vamos junto. E agora, nosso querido convidado, Rodrigo França, por favor, faça as honras. Eu acho que dispensa um pouco apresentações, mas faz parte aí do protocolo. Obrigado pelo convite, olá. Espero que nosso papo seja de troca de conhecimento. Então, sou neto de Benedita Alves da Silva, que me impulsionou a carreira da educação, de ser professor, porque era uma mulher não letrada e quem letrou, quem ensinou a minha avó a ler e escrever foi a gente, né? Embora ela trabalhasse ao longo de 35 anos numa escola de classe média alta na zona sul do Rio. Então, aí eu comecei a entender as questões da sociedade brasileira, o quanto muita gente é coibida a realizar os sonhos mais básicos, né? E que tem a ver com a dignidade. Aí, a partir daí, então, eu tenho uma carreira dividida entre a educação, entre a academia e a arte, né? Dentro da arte, desde as artes plásticas até o teatro, passando pela literatura e passando também pelo audiovisual, né? Sou filósofo por formação, ativista de direitos humanos fundamentais e militante do movimento negro no Brasil e também interferindo em outros lugares das Américas. Bom, então agora a gente vai para o nosso primeiro bloco, a roda de saberes. Shélida, pode dar o pontapé inicial à nossa troca. Então, Rodrigo, o título do episódio, né, é Uma Viagem Atlântica com Rodrigo França. E aí a gente acompanhou, seus seguidores puderam acompanhar essa viagem para o Benin. Os destaques estão incríveis. E a gente queria saber, de início, como é que foi escolhido o Benin como destino, como é que decidiu ir para lá, por que decidiu ir para lá, e como é que foi chegar lá, né? O primeiro destaque tem essa chegada e tal, esse choque. E a gente queria saber como é que foi para você chegar lá, como é que foi de fato chegar no Benin e por que você escolheu o Benin como destino. Chegar lá tem a ver com um processo de decolonização e descolonização, né? Embora eu seja de uma família de militantes, eu não tenho essa coisa de ter me descoberto negro. Eu fui educado e instrumentalizado para passar por cima, viver, às vezes sobreviver num país que é muito racista. Então, mesmo eu sendo de uma família onde eu fui sempre letrado, né? Eu sou de uma família de classe média, então estudei em escola privada e o ponto de desejo de conhecimento para o mundo sempre foi o Ocidente, né? E aí precisou eu, no processo de descoberta de muitas questões,
individuais e coletivas, querer mergulhar no continente africano, embora o desejo sempre esteve ali, rondando, mas as necessidades acadêmicas e profissionais me levaram muito mais para os Estados Unidos da América, muito mais para alguns países da Europa. Então, esse é o primeiro ponto. A África ela é necessária no processo de descobrimento, de autodescobrimento. E aí, depois, eu fui fazer um exame, um teste, um exame de DNA para saber minha ancestralidade genética e que me levou a Benin, a descobrir que o grande percentual que eu tenho dos meus antepassados, né, as pessoas que antecederam ao Rodrigo de hoje, vieram de Benin. Então, quando eu divulguei isso na rede social, muita gente que está aqui no Brasil e que é de Benin, está aqui por questões principalmente de estudo, né, de troca, ao contrário do que se imagina, não de fome, mas existe uma cultura no continente africano onde você educa seus filhos e filhas para o mundo, né, literalmente para o mundo. Então, essas pessoas, você precisa conhecer a sua terra, a sua terra, a sua terra. E eu falei assim, nossa, eles já se colocam, já me colocam, na verdade, como oriundo de Benin. Então, falta eu ir lá. E aí eu escrevi um roteiro, um doc, chamado De Volta para Casa. Mas eu já tinha ido para o continente africano. Eu já tinha ido para Cabo Verde num festival internacional. Mas Cabo Verde é uma África, mas para muitos e muitas lá de dentro preferem se ler como Europa, né? A Cabo Verde, por ser muito próximo ao continente europeu, ainda existe uma estrutura muito forte, cultural, europeia ali. Muita gente não se lê nem como do continente africano, e sim como parte do continente europeu. Mas isso não é uma crítica, isso é uma constatação e um olhar de fora, um olhar estrangeiro que nem sempre é fiel, né? E aí eu falei, nossa, eu preciso mergulhar também para outros lugares. E aí fui para Benin, né? A última vez fui para Benin, Nigéria, Togo e Etiópia. Então, chegando lá, principalmente em Benin, eu verifiquei o quanto a gente tem de uma memória ancestral e que nunca foi apagada e nunca será apagada, porque por mais que muitos dos nossos, muitos não tivessem e não tiveram oportunidade de viajar numa viagem barata, e a gente tem uma mídia hegemônica, a gente tem uma educação hegemônica puramente ocidental que não nos impulsiona a descobrir ou verificar o que é o continente, ou seja, tudo que a gente traz e que é muito próximo do continente africano é por memória ancestral. Então, é um choque positivo. A forma que nós, dessa diáspora, da diáspora no Brasil, vivencia nas favelas, nos morros, nas periferias, nos subúrbios, é muito Benin. Ainda é muito continente africano. Boa noite, Rodrigo. Primeiramente, eu quero dizer que eu conheci você através do Big Brother, né? Da edição que você participou. E que eu lembro muito que você e a galera que estava lá, a Gabi, a Rízia, né, o Danley, vocês foram muito importantes em trazer a discussão racial naquela edição, né? Que não teve tanta repercussão como as de agora. Mas eu acho que é importante, assim, mostrar também como vocês tiveram um papel ativo, né, nessa discussão no Big Brother Brasil. Vocês sofreram muito, muito, muito racismo lá dentro, foram muito silenciados. Desde então acompanho o seu trabalho e admiro muito. O que você viu lá, né, que daria sentido a uma noção de afro-brasileiro? O que você viu no Benin que daria um sentido de ser afro-brasileiro, né? Quais pontos ou momentos você sentiu realmente uma conexão Benin-Brasil? Nas relações com as pessoas mais velhas. E eu fui um menino de terreiro de axé.
né? Ainda se perpetua muito a reverência, pelo menos da minha geração, e é bom eu estar falando com jovens, né? E outras pessoas jovens ouvindo, e que eu sinto que às vezes se perde muito. Às vezes a gente quer ser Ocidente até nisso, a gente quer saber mais do que os nossos e nossas pessoas mais velhas, né? Eu sinto que agora se tenta inventar a roda num processo e numa luta que é histórica e que é de séculos nesse país. A gente é só uma continuidade. Então, o que eu vejo e que me impactou muito é essa reverência, né? Se para tudo para ouvir a pessoa mais velha, mesmo que essa pessoa mais velha esteja errada, mesmo que naquele momento você perceba que aquilo que aquela pessoa mais velha está falando ou fazendo, naquele momento não seja de importância, mas será, né? E eu percebo que a gente negro e negra, quando vai se aproximando das camadas embranquecidas por conta de uma ascensão social, advindo daí de cotas, advindo aí das tecnologias como a internet, a gente vai se perdendo nessa estrutura social, nesse comportamento, nessa cultura. Mas ainda existe nos quilombos, ainda existe muito nos terreiros, ainda existe muito nas áreas mais pobres socioeconomicamente dizendo, né? Porém mais ricas e potentes numa relação comportamental, cultural da nossa matriz africana. Então, o respeito ao mais velho e à mais velha, o respeito também às crianças, né? A gente é muito africano dizer das filosofias africanas quando a gente entende que a ancestralidade é passado, presente e futuro. Quando a gente estuda um pouco dos itãs correlacionados a Exu, né? Quando a gente entende que a ancestralidade é uma relação cíclica do passado, presente e futuro, o passado é importante. A pessoa mais velha é importante. Eu sou importante porque eu estou nesse tempo e serei ancestral e já sou ancestral de muita gente. E quem ainda nem nasceu, está ali no futuro, será ancestral. Então, todos somos importantes, mas as pessoas mais velhas e as nossas crianças têm uma relação fundamental, que é o ponto que nos correlaciona no presente. Foi muito lindo ouvir isso que você falou, e eu fiquei lembrando da expressão da sua mãe na hora que vocês estavam indo embora da viagem, e eu fiquei pensando muito, porque foi muito doce ela não querendo voltar, e aquele sentimento. Eu queria que você falasse um pouco disso, como é que foi essa viagem sua com a sua mãe. Eu achei a coisa mais linda, aquela carinha assim de eu quero ficar aqui, não quero voltar para o Brasil, aqui as coisas são simples, mas são tão fáceis, tão mais tranquilas no momento como a gente está vivendo hoje, né, no Brasil. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem a ver, assim, primeiro, tudo que eu falo, eu não falo como o senhor da razão, como a verdade absoluta. Eu falo porque, se eu falo, eu me escuto e eu reflito, né? O meu falar tem muito mais a ver com a minha individualidade do que a coletividade, porque senão a gente não aprende e fica nas contradições que são muito latentes ao ser humano. Então, quando eu pensei em viajar, eu falei, eu vou sozinho, não é barato, né? E aí minha mãe falou assim, eu vou contigo. E ela estava vindo de uma quarentena muito rigorosa, imagina. O ponto de contato externo era minha mãe era sozinha, e eu fazia as compras dela, a partir de uma listagem uma lista que ela me enviava, eu batia na porta dela, deixava as compras,
e a gente se comunicava pelo corredor. Então, viajar com a minha mãe é de uma responsabilidade muito grande, né? Porque ser responsável por uma contaminação né, é uma culpa, embora eu odeie essa palavra, né, prefiro responsabilidade, é uma responsabilidade pro resto da vida. E ela falou, olha, eu quero ir contigo. E aí eu falei, essa era uma mulher adulta, a gente está vivendo uma pandemia. Ela falou assim, eu não sei quando eu terei uma oportunidade de conhecer o continente africano. E aí entra, né? Ai, viajar com a minha mãe, viajar com uma senhora, eu não vou ter tanta liberdade. Será que... Eu não moro com a minha mãe desde os 16 anos, né? Eu saí de casa com 16 anos. Então, eu não vi a minha mãe envelhecer, né? Num processo contínuo, né? A gente se encontra nos eventos, nas visitas, mas é diferente de você morar, estar junto, né? E é óbvio que tem choques de geração, é óbvio que, né, por isso eu estou falando que o que eu discuto é para mim também. É óbvio que, por mais que minha mãe seja uma mulher moderna, com letramento, tem coisas que tem valores que ela continua seguindo e que hoje são valores hiperquestionáveis, né? Minha mãe é uma mulher aberta, mas existem vocabulários que eu falo, pelo amor dos deuses, perto dos meus amigos e amigas, não fala isso, por isso, por isso, por isso. Que bom que ela escuta e que bom que a gente tem uma relação muito respeitosa. Então é isso. Primeiro, descobrir que eu não teria tanta liberdade assim, mesmo tendo a mãe incrível que eu tenho. E aí você fala, ok. Né? Aí você fala, meu Deus do céu, e eu tenho uma prática, eu sou iniciado de Ifá, né? E pai e mãe, principalmente mãe, é algo muito, muito sagrado para a gente. Então, o que sua mãe pede, você não cobre. Então, essa viagem foi 100% paga por mim. E não sou um homem rico, né? Sou um homem próspero. Minha mãe é independente, ela poderia pagar a viagem dela, mas, seguindo a minha cultura de Ifá, eu não poderia cobrá-la. Ou seja, tudo aquilo que seria por 1 foi multiplicado por 2. E aí vamos, né? Vamos, e fomos muito felizes, né? Eu me vi mais velho. Isso é importante, viajar com nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó, porque eles já são o que nós seremos. E eu pude aprender para não repetir os erros e também para repetir as virtudes. Eu pude, com respeito que sou, falar coisas para minha mãe, questões que dão tempo para ela rever e para ela ser mais feliz, porque a gente está vivendo em outro tempo, são outras cobranças, né? E aí tem uma coisa que é incrível, né? Eu ofereci para minha mãe, eu ofereci para mim a possibilidade de viver sem o racismo, sem o medo. O que a fez não querer voltar foi ter experimentado, e não, tenho certeza, não vou utilizar sofismo, tenho certeza, todas as diásporas, todos os negros e todas as diásporas deveriam ter a oportunidade de vivenciar, nem que seja uma hora, o que é não se preocupar com a violência, que é o racismo, com o crime, que é o racismo, em relação às nossas histórias, em relação aos nossos corpos. Então, esse foi o ponto fundamental, que a gente pode até discutir que relação é essa, né? O que eu percebi sobre esse viver sem o racismo. Então, a minha mãe, ela fala, eu vou voltar porque aqui está controlado, né, na medida do possível, o coronavírus, né? Imagina, do início da pandemia até janeiro de 2021, foram 47 mortos, né? É muito, porque morte é morte, mas comparando, o Brasil já tinha ultrapassado 200 mil, e mesmo que fale, olha, Benin é menor do que o Brasil, tá ok, mas que estado brasileiro tinha 47 mortos, né? Não. Né? Então, toda a tecnologia, toda a inteligência africana, e não é só uma realidade
de Benin, de outros países, com exceção aí, né, com exceção da África do Sul, que embora esteja na África, é fortemente colonizada, né? Você tem ali a Inglaterra muito forte nas questões sociais, mas os países do continente africano, a partir das suas tecnologias, os países conseguiram aí no controle, né? Então minha mãe viveu lá sem máscara porque Benin fez o dever de casa, então alguns lugares não precisava. Minha mãe é uma mulher independente, trabalha em home office. Para que ela voltar, né? O que aprende no Brasil são os netos, e que ela falava todos os dias através da internet. Então, ver minha mãe falar, eu não vou voltar, né? Eu fiquei triste porque ou seja, né? Quem pagou a multa fui eu tinha pelo menos mais um mês para bancar minha mãe, mas está tudo certo. Mas ver minha mãe feliz, realizar esse desejo, poder, né? Sua exceção da regra, pensando numa relação econômica, poder realizar o sonho da minha mãe, ter como, para mim, já vale os sapos que mesmo eu sendo dono de mim, ainda tenho que engolir. Então, Rodrigo, a gente queria que você falasse um pouco mais e esmiuçasse um pouco mais sobre a família que te recebeu. Os destaques e os stories foram recheados de você e da sua mãe, mas também tem muito, se eu não me engano, acho que é Abu, o nome do Uhum. que te recebeu e da família que te recebeu. A gente queria saber um pouco mais sobre eles, como é que foi criar esse laço, como é que foi voltar para o Brasil e deixar essa nova família lá. Se você pudesse falar um pouco mais sobre isso. A gente é família, né? Nós negros, nós somos família, né? A gente, quando a gente está aqui no Brasil, quando a gente está no subúrbio, é uma mãe preta olhando as crianças de outras mães pretas. Então, isso é tão nosso. Olha a memória ancestral. Antes de chegar nessa família, eu estava no aeroporto da Etiópia. E aí tinha uma criança, sabe assim, tinha uma mãe, estava sozinha com essa criança, com uma criança liberando seus 5 anos, e criança, imagina no continente africano, a criança é livre, então que a gente vai falar de criança arteira. Aí essa mãe estava com a criança no guichê, já fazendo o check-in, essa criança saiu correndo. E era um aeroporto, sim, um espaço relativamente seguro, fechado, essa criança no máximo ia cair, né? Essa mãe sai do guichê para pegar o filho e todas as mulheres saíram da fila para ajudar. Isso foi automaticamente. Vira essa criança correndo, o corpo falou, sabe? E aí isso eu vi da gente na diáspora aqui no Brasil. E a família, né? O Abu é meu irmão, mais uma pessoa que se conectou a partir desse exame de DNA que eu fiz. Entrou em contato e virou meu irmão, virou meu amigo, virou meu babalaô. E eu falei, tô indo para Benin, eu vou contigo, porque você não vai para o hotel, quero que você fique na minha casa. E aí eu fiquei na casa dele, e a família dele passou a ser minha família também. E é louco, né? Se uma pessoa, por exemplo, olha a memória ancestral, se uma pessoa, eu não sei de onde vem, se uma pessoa vem aqui, fica hospedada na minha casa só entra quem eu amo, né? Não entra qualquer pessoa, e eu falo amor em diversos sentidos, né? Eu vou dar minha cama, eu vou dar o melhor quarto, que é o meu quarto. E é impressionante, eles fizeram isso. É uma casa de 2 andares, eles deram para a gente um andar, e o melhor andar da casa. Eles saíram e nos deixaram ali. Era uma casa imensa, né? Preto não tem casa grande tem branco. Era uma casa imensa e eles deram um andar para a gente, o melhor andar. E minha mãe é um pouco mais velha do que a mama, né?
e é como se diz no continente africano, mama, não mama pejorativo do cinema norte-americano, hollywoodiano, mas no mama no sentido da mulher mais velha, da mulher que é chefe, que é principalmente dos negócios, né? Então, minha mãe virou... Toda vez que minha mãe entrava em algum ambiente da casa, ou até mesmo fora da casa, as pessoas mais velhas faziam reverência de baixar a cabeça. E não está correlacionado aí uma subalternidade, está correlacionado a um respeito. Então, sair dessa família depois de um mês e pouquinho foi sair fisicamente, né? Porque ela está aqui no meu coração e eu volto lá. Mas sair fisicamente daquele espaço, daquele lar, daquela família, foi de dor. Mas é um até breve. Eu acho que é uma viagem de muitos encontros e reencontros, né? E como você falou, eu ainda não sei, porque não fui, infelizmente, mas um dia eu vou ter essa oportunidade. Eu acho que a gente se redescobre, e eu acho que não só pessoalmente, né? Porque eu acho que a gente se entende como comunidade, e isso começa a fazer muito mais sentido. Muito mais sentido para a gente entender por que a gente faz certas coisas, da onde que vem, né? As coisas não começam nos nossos pais e nem nos nossos avós, assim, vem de muito antes, como você falou tão lindamente sobre a ancestralidade. E eu queria te fazer uma pergunta, e até conjugar com uma outra que surgiu aqui, que eu iria falar, assim, eu ia te perguntar, eu acho que você já respondeu um pouco, mas talvez a gente possa ir um pouco mais fundo nisso. Sobre qual a importância de uma pessoa preta, afro-brasileira, visitar países africanos, né, que não são os primeiros destinos de viagem que se pensa, mesmo que a viagem não tenha esse intuito ou algum motivo mais profundo, né? Não é um lugar que se pensa em passear, simplesmente, nem, enfim. E o que tem de diferente e semelhante de quando você chega lá no Benin, você fala assim, não, isso é Brasil, não, isso é Benin. O que é importante é esse processo de decolonização, né? O que é decolonizar? Decolonizar é você entender que não existe um único prisma, não existe o Ocidente como senhor cultural, o senhor da razão, né? E se descolonizar é se limpar de toda essa interferência hegemônica existente. Então isso é revolucionário. O mundo está dizendo vá para a Europa, o mundo está dizendo vai para os Estados Unidos da América, exclusivamente. Eu não estou falando não vá, estou falando de exclusivamente. É ali que é a sabedoria, ali que é a evolução, e o continente africano é o primitivo, né? O Ocidente é o progresso e o continente africano é a miséria, é o primitivo. Então, o processo de decolonizar é entender que a tecnologia está lá em cima e também está aqui embaixo. O progresso também está aqui. O progresso, a cultura, a arte, a potência. Só que assim, imagina, não é barato, né? Chegar em Benin é em euro. E voltar para casa não significa exclusivamente poder ir para um país do continente africano. Não é todo mundo. A gente tem uma mínima parte que é de classe média que pode fazer isso. Voltar para casa é ir para um terreiro, é escutar a avó, o avô, é ir para um quilombo. Voltar para casa é ouvir a pessoa mais velha. Voltar para casa é a gente que sai de um espaço e vai para um espaço socioeconomicamente favorecido, né? Um lugar nobre, né? A vida nos levou para esse lugar nobre, mas saber que a gente precisa voltar para a nossa raiz, sabe? O negro e negra que
que podem morar no Leblon, que podem morar em Higienópolis, que podem morar no Santo Antônio da Direita, no Salvador, saber que tem Madureira, saber que tem Zona Leste, saber que tem o Bairro Baixo, sabe? Isso também é África, né? Para as pessoas, como é que eu volto para casa? Não é nem se reconectar, porque a gente não se desconecta, mas é estar próximo e próxima. Isso também é se decolonizar e se descolonizar desse processo que é feroz, que nos embranquece, que nos violenta a partir da desumanização, que nos violenta a partir do apagamento das nossas raízes. Mas se você pode, se a vida te coloca na possibilidade de estar na escolha para onde eu vou, vá para os seus, vá para as suas, vá experimentar aquilo que é estar pleno, plena. Vai experimentar aquilo que é respirar sendo você. Em África, eu não sou o homem negro. Em África, eu sou o Rodrigo. Isso faz muita diferença. Em África, eu sou o Rodrigo, embora esse não seja meu nome, porque também foi apagado, mas ali eu sou o Rodrigo. E isso não vai ser a Europa, porque você vai ter problema para entrar. Não vai ser os Estados Unidos da América, porque você vai ter o problema, inclusive, para tirar o visto. Experimentar não estar à margem é um luxo. Agora, o que nos iguala é tudo. O que nos diferencia é essa experiência natural e sobrenatural de ser você, não ser o estereótipo. Rodrigo, pensando em todas as imagens que nós recebemos da África, né, com essa ideia de África que a gente vem recebendo durante toda a nossa história, o que o Rodrigo percebeu quando chegou no Benin, os estereótipos que ele tinha, as expectativas, o que foi diferente para o Rodrigo quando chegou lá e foi impactante, assim, quais as expectativas que você tinha muito e que você viu que não era nada daquilo, o que mudou a sua visão? A nossa escola é essa escola hegemônica. Eu costumo falar como roteirista de audiovisual, né, roteirista de cinema, eu falo, olha, não é porque eu sou negro, politizado, com letramento, que eu não vou reproduzir a hegemonia, não. A nossa escola é hegemônica. A nossa escola é racista, misógina, machista, LGBTQI+, fóbica e assim por diante. Está ali na nossa construção social e a gente deve estar se fiscalizando toda hora. Então, eu acho que já fui em 6, 7, 8 países da Europa, eu já fui em diversos estados dos Estados Unidos da América, eu já estive em alguns países daqui da América do Sul, mas nunca precisei, por exemplo, nunca passou pela minha cabeça procurar um médico de viagem. Que vacina eu preciso tomar, né? Isso foi me vendido. E não é que eu não tenha que me vacinar para estar em algum país do continente africano. A pergunta é, por que eu nunca me preocupei quando eu tive que viajar para outros países fora o continente africano? É essa a questão, né? E aí eu vou e escuto, né? O Sistema Único de Saúde ele é necessário, então a grande parte das vacinas eu tomei de uma forma gratuita, mas eu escuto o medo. Você vai fazer o quê no continente africano? Na pandemia, eu falei assim, nossa, ninguém está morrendo como está morrendo no Brasil. Não, mas tem essa doença, tem essa... Né? E aí você gasta uma fortuna, porque parte da vacina o SUS não oferece, porque algumas doenças não são desenvolvidas, né? Alguns mosquitos não são desenvolvidos aqui no Brasil, então não tem um porquê o Brasil se precaver e
existem doenças que são específicas do continente africano e é óbvio que a indústria farmacêutica, que é perversa, né, que quer morte, que quer doença, mas quer dinheiro, não se interessa em pesquisar remédios para solucionar problemas oriundos ali, como existem doenças características em outros países do mundo. Mas não tem um foco ali. Né? Você tem pesquisadoras e pesquisadores aqui no Brasil que olham para o continente africano pesquisando doenças que a indústria farmacêutica não se interessa. Isso é só um parênteses. Então, fui lá, gastei a grana, o Sistema Único de Saúde me deu o remédio e muita gente lá falando: Rodrigo, isso tudo... Metade disso tudo aí é preconceito, metade disso tudo é racismo. Né? Eu acho que foi isso. Tem uma coisa que tem a ver com a reprodução do racismo, que é meu gosto alimentar. Né? Eu nem tudo eu comi, porque não é nojinho e tal, porque eu não fui educado de uma relação... abrangente. O nosso gosto alimentar, que a gente fala que o nosso gosto alimentar é infantil, nosso paladar é infantil, nosso paladar é ocidental, colonizado. Né? Então, chega um momento que você fala assim, onde tem um japa, onde tem um hambúrguer, e aí você fala, não, isso é racismo cultural, isso é racismo alimentar, e você tem que passar por cima disso. Né? Mas imagina, eu não como pimenta. E é um palavrão em alguns lugares. Você fala assim, sem pimenta, por favor. Aí tá... Não, mas a gente colocou pouco, mas ainda é muito para mim. Então é isso, sabe? Isso tem a ver com fruto de racismo religioso. Eu não como isso, não como aquilo, onde tem, não sei o quê, onde tem uma picanha, uma alcatra, você vai entender. Não, cara, né? Tá errado isso, né? Você tem mais boi no Brasil do que pessoas, sabe? Você tem você tem a floresta amazônica sendo devastada por uma relação do agro que nunca foi pop, né? Então e aí você começa a rever isso. Você tem um peixe ali, você tem um legume, sabe? Sem agrotóxico. Eu fui descobrir o que é gosto de limão, o que é gosto de tomate, o que é gosto de muita coisa, gosto de frango lá, sabe? O que a gente come é borracha, o que a gente come é hormônio de frango. Aí você fala assim, esse frango não tem muita carne. Claro, é frango caipira, é músculo, tá lá e para cá, sabe? Então, é isso. O que eu aconselho a quem pode ir para o continente africano, para qualquer país do continente africano, deixe seu preconceito no Brasil, deixe a sua reprodução de racismo no Brasil, deixe, e vá lá realmente para se decolonizar. Não é simples lá. O simples está na nossa lógica puramente capitalista, sabe? O sofisticado não é ter iPhone. O sofisticado é ser feliz. O sofisticado não é asfalto. O sofisticado é ter barro, porque num lugar que chove ao longo do ano todo, 3 meses direto, é óbvio, se você asfalta, você tem enchente. E aí é preciso que a terra chupe toda a água. E isso é tecnologia preta, sabe? Então, tá nisso, você aprender. A gente gasta muita água, sabe? A gente lava a louça, é um inferno, a gente gasta água. A gente escova o dente, deixa a água jorrando, a gente está se ardoando, deixa a água jorrando. E isso não é ser rico de natureza, né? Não é ter riqueza natural, isso é desperdício, isso é violência, sabe? Isso é ocidental, isso é o processo do que a Europa fez aqui
no Pindorama de roubar, de esgotar, esse esgotamento. E a gente reproduz isso, e aí você descobre que não, cara. Você tem lá a possibilidade a família que estava lá de classe média tinha fogão, tinha forno, tinha micro-ondas, mas cozinhava ali no seu fogareiro de carvão. Porque o carvão é natural. Porque o carvão é mais barato, embora a família pudesse pagar a conta de gás. Né? Eu falo, era o carvão natural a partir de madeira, tá? E que automaticamente era uma madeira de reaproveitamento, puramente ecológica, ao contrário do que a gente faz aqui. Isso é tecnologia. Isso é de uma sofisticação. É de uma sofisticação e a gente vai achar que é ter MacBook, que a gente vai achar que é ter iPhone, que a gente vai sei lá o quê. Né? Um país que eu comecei a observar lá durante, sei lá, 2, 3 meses, não tinha contaminação de coronavírus. Para mim isso é tecnologia e para mim isso é sofisticação, isso é de um requinte, sabe? E que a gente vai valorizar outros espaços, outras formas, sabe? Mas isso, de uma certa forma, aquela ficha, quando eu conheci a fundo a cultura cubana. E aí a gente vai falar assim, é um absurdo o governo determinar que só pode comer 3 quilos de carne por mês, cada indivíduo. Aí você vai numa churrascaria, come 1 quilo de carne, sai passando mal. E aí, quantos bois, quanta água para 1 quilo de boi se desperdiçou? E a gente fala, ai, que pobreza, ai, está cerceando minha liberdade de comer o que eu quiser. Oi, tá tudo errado. Tá tudo um espetinho errado. Com vários corações de galinha, né? Quantas galinhas são no espetinho? E assim, não tô fazendo. Eu amo coração de galinha. Eu não sei se dá tempo de me limpar dessas porcarias todas culturais. Mas acho que é uma questão de indústria, né, Rodrigo? Não é. É o que eu tô falando. Eu não tô sendo o chato, militante. Tô falando mais pra gente pensar num. Sim. Você vai me ver comendo na churrascaria. Não está nisso. A gente é fruto de contradição. Mas que bom que eu, dentro de uma churrascaria, eu falo, caramba, que merda. Aí você faz pi, coloca o pi aí. Que merda que eu não consigo. E que bom que as próximas gerações a gente consegue pensar nisso, né? Pensar nisso e educar para isso. Uhum. Rodrigo, eu queria te perguntar um pouquinho antes da gente fechar com a nossa última pergunta. Você chegou num Benin de hoje, né? Num Benin atual, num Benin, numa África, numa Etiópia, países que estão vivendo o hoje. Eu não sei se foi uma questão durante a viagem, se você pensou, se as pessoas que você encontrou lá também perguntaram, questionaram você quanto a isso, mas se teve espaço, onde que ficou, ou se foi um assunto, se foi alguma pauta em algum momento, a memória da escravidão durante essa viagem, né? Porque, infelizmente, a maioria de nós que estamos aqui hoje chegaram no Brasil através da diáspora, do sequestro e da violência, e a gente se perde aí nesse tempo com os nossos antepassados africanos por conta dessa mazela da história. Como é que é isso? Assim, isso é falado lá? Se fala no Brasil como um lugar que sofreu com a escravidão? Se fala no Benin como a escravidão sendo um capítulo também da história deles? Isso surge em algum momento durante sua viagem? Eu não mergulhei na escola, eu queria muito mergulhar, sabe que conteúdo programático é esse? Mas é óbvio que ainda tem muito do colonizador ali, né? E eu não quero, eu nunca quis, nunca gostei de ficar como voyeur
esse gringo na favela, né? Olhando como exótico, olhando de fora. E o que eu percebi é que, imagina, né? Muitas questões não são faladas porque você viver a partir de uma história de violência, né? Se a gente aqui, que tem um letramento, entende a verdadeira história desse país, sem romantizar o processo de colonização, sofre, que dirá lá. Então, por exemplo, né, o nosso amor pelo mar, ele é muito mais indígena do que africano. Você vê praias lindíssimas sem sabe, sem o beninense, as pessoas não frequentam a praia, né? E isso é cultural. Existe uma aversão para muita gente. Não estou querendo ser absoluto nisso. E aí vira uma questão cultural, vira uma matéria cultural, né? Uma massa cultural. E que você pergunta por quê? Não, a gente só não gosta. Talvez, né, para não ser determinista, mar, né? Tá muito correlacionado, né? Por exemplo, a orixá Iemanjá, correlacionada ao mar, é muito mais Brasil do que países do continente africano. Existe o rio Iemanjá. Aqui a gente fala que o rio é do Oxum, mas lá rio também é de Iemanjá. Então, esse desejo nosso pelo mar tem muito mais a cultura dos nossos irmãos e irmãs indígenas do que africanos e africanas. Mas eu fui para espaços de saída, né? E é outra versão. É outra versão. Não é a versão do violento. É a versão de quem foi violentado. Então, não é nada romantizado. E o que é impressionante que, ao contrário do que até hoje se propaga nessa relação de negros e negras que beneficiaram o processo de escravidão, que foram pacíficos, não. O que está estabelecido a partir do processo histórico de documento é de um povo que lutou bravamente. Só que a diferença é que é pólvora, né? Como é que você vence a partir de pessoas fortemente armadas e que mataram e que chegaram antes de mataram de uma maneira amistosa? Ao contrário do que se propaga dessa relação, por exemplo, de chegar para indígenas oferecendo espelho ou para africanos e africanas oferecendo isso, aquilo, se ofereceu cordialidade. E a Europa ela é perversa aí, porque ela é covarde. Ela é e foi covarde. Eu coloco no presente, no sentido porque até hoje, né? Até hoje não há reparação em relação a isso. Então, você verificar que, por exemplo, ao longo de um grande período, você tem a reprodução das armas europeias, dos fuzis da Europa. Isso não é contado. Então, na medida que você tem lá países, na verdade, etnias que se abriram a partir de uma relação comercial, né? E aí se usufrui dessa cordialidade de uma maneira violenta a partir de armas, e aí você tem a inteligência africana para reproduzir essas armas para poder combater esse processo. Então, isso para mim foi fundamental, e entender que, por mais que a gente leia a história correta, ainda é, sei lá, 1% do que ela foi. Por mais que a gente aqui no Brasil tenha acesso a partir de uma literatura responsável, ainda é 1%. Por isso que a branquitude no Brasil ela
ela é indiferente porque ela foi poupada. E ela é poupada. O branco, a branca contemporâneo, contemporânea, não tem a noção do quanto os seus foram perversos, violentos, muitas vezes sociopatas. Bem, Rodrigo, muito obrigada, né, por todo esse ato de compartilhar, né, a sua experiência conosco. Fiquei curiosa para saber o que representa Oxum, então, se não são os rios, se os rios também são de Iemanjá, você saberia? Como é que é? Você falou que Iemanjá também representa os rios. Aí eu queria saber se você sabe. Existe um rio, eu não pude ir, eu só pude ir à Nigéria, no rio do Oxum, né? Saber, por exemplo, que... E eu não estou discutindo religiosidade, religião, esse religare é europeu. Sim. Né? Isso não, saber que qualquer negro, qualquer negra no Brasil tem o Oxum como ancestral, porque ela viveu. Eu estive na terra do Oxum, eu estive onde o Oxum pisou, eu estive no rio onde o Oxum se banhava, lavava suas coisas, eu estive no espaço onde o Oxum tinha sua riqueza. Então, eu não pude ir para outros lugares. Eu tive na cidade... Meu Deus do céu, é o cansaço, mas eu tive em outros espaços. Eu vou falar, vai vir na minha cabeça. Tudo bem. Eu tive outros espaços de outras divindades que a gente nem cultua aqui no Brasil, mas é isso, né? Oxum lá tem um rio, Oxum como tem um rio Iemanjá, e não está correlacionado a essa entidade religiosa, né? É um ancestre, né? É ancestral. Você vai ter lá muçulmanos que cultuam ancestralidade, ou seja, os orixás, os voduns. Você vai ter lá evangélicos que cultuam, você vai ter lá católicos que cultuam, você vai ter lá várias estruturas religiosas. Seria tipo valores civilizatórios, assim, filosofia de vida mesmo, né? O culto aos porque existiu, então é cultuar seu antepassado. É basicamente cultuar o seu antepassado. E, Rodrigo, qual seria ou será o seu próximo destino em África? Qual lugar que você pensa em ir agora? Angola e Senegal, assim, na lista dos 5. E volto para Benin, né? Volto para minha família de Benin. Mas Angola e Senegal... Eu não fiz uma promessa, porque isso é muito sério, né? Mas eu queria muito apresentar outros lugares à minha mãe do continente africano, né? Dos 54 países. Espero que dê tempo, que o Olorum dê muita vida para ela e me dê muito trabalho com dinheiro, né? Trabalho sem dinheiro a gente não quer, não. Sim, assim é, assim será. Então, a gente vai ficando por aqui com o nosso bloco da Roda de Saberes. Foi muito legal compartilhar tudo isso, poder ouvir de você que esteve lá, que esteve no continente, que esteve em vários países, visitou diversas comunidades, viveu uma vida naquele lugar, né? Eu acho que é um pouco diferente de quando a gente vai passar 1, 2 semanas e volta, né? Ou fica como turista, né? Ou num hotel como turista. É uma experiência diferenciada, realmente. Acho que você tem tempo para pensar, tempo para refletir, tempo para sentir aquele lugar mesmo, né? Porque os lugares fazem a gente sentir coisas. Então, acho que o que você divide um pouco com a gente, e também lá no seu Instagram, é um pouco por aí. E a gente fica muito feliz de poder ter tido a oportunidade de ter você aqui. E agora a gente vai para o nosso quadro queridinho, que é o Pega a Visão. Bom, agora nós vamos para o nosso Pega Visão, como a Nath falou, é o nosso queridinho, que é aquele momento que a gente dá dicas para os nossos ouvintes. E aí eu queria saber quais são suas dicas, Rodrigo, de série, filme, música, que você tem para todos nós e para os nossos ouvintes também. Eu vou dar uma dica. Água de Barrela, um livro da Eliana Alves Cruz.
Água de Barrela, essa é a minha dica. Ela consegue contar... Nossa, é genial. Ela consegue contar a história da família dela em África pré-colonizada, até o século XX. Não lembro se chega ao século XXI. Mas a Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, para mim, é urgente. É urgente. E aí fala muito do que eu sinalizei aqui, né? Eu acho que é Água de Barrela. Então, pessoal, foi isso. Essa foi nossa viagem atlântica com o Rodrigo França. A gente queria agradecer muito o Rodrigo por ter participado, por ter aceitado conversar com a gente, compartilhar mais um pouco da sua experiência, da sua vivência em África. A gente aproveita para sugerir que os nossos ouvintes confiram os destaques da viagem no perfil do Rodrigo e os ouvintes também leiam o livro do Rodrigo, Pequeno Príncipe Preto. E é isso, a gente agradece, a gente se encontra no próximo episódio e nas nossas redes.